Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando as nossas lives da campanha Maio Verde. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Macena, sou a idealizadora da campanha Maio Verde. Hoje a nossa live vai ser muito especial com a doutora Raíssa e também com a doutora Gisele. A doutora Raíssa já entrou aqui, eu vou convidá-la para participar aqui com a gente. Daqui a pouquinho, já aqui na nossa live. Então, eu sou a idealizadora, né, da campanha. Oi, querida! Olá, boa noite a todo Boa mundo. noite, É um tudo prazer estar aqui com bem? vocês, tudo ótimo. Bem-vinda, bem-vinda. É a primeira vez que a gente faz uma live juntas, né? Verdade. Obrigada aí pelo convite, primeiro. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Divulgando aí sobre a doença celíaca, que é uma questão, assim, muito importante ainda da gente divulgar. Divulgar para quem não é celíaco, divulgar para os próprios celíacos também, né? A gente vai trocar hoje um pouquinho sobre isso, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também, e da doutora Gisele, que é advogada. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Pera, aqui entrou. Deixa eu já colocar ela aqui. E a Legal. gente já se apresenta todo mundo. Peraí, deixa eu ver se ela. Pronto! Olá, meninas, boa noite. Oi, boa Olá, noite, querida. boa noite, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. As meninas super poderosas aqui. Tem uma ruiva, uma morena e uma loira. Adorei. Fechou o trio das superpoderosas agora. Fechou, fechou total, total. Bom, bem-vindas. Obrigada, doutora Gisele, por ter aceitado o convite aqui com a gente, né, de participar da live da campanha do Maio Verde esse ano. Mais uma vez, estamos aí no 7º ano da campanha Maio Verde. E eu fico muito feliz de ver o tamanho a proporção que tomou, acho que o nome Maio Verde, né? Só para quem ainda não sabe um pouquinho, tem pessoal entrando aqui só para contextualizar um pouco, né? O Maio Verde nasceu em 2018 ali com um desejo meu de unir toda a comunidade celíaca, os médicos, as empresas, porque o maio, a gente sabe, sempre foi e é no mundo inteiro o mês da doença, sobre a doença celíaca, né? Da conscientização da doença celíaca. Mas a gente não tinha uma força, ficavam ali ações um pouco soltas. Todo mundo fazia ações que tinham grande importância, né? Até a federação fez uma campanha uma vez com a Isis Valverde, então tinha sim ali campanhas sendo feitas, mas eu achava que sentia que se a gente tivesse um nome que unisse todo mundo, a gente ia ganhar um pouco mais de força, né? E eu vejo isso acontecendo e fico muito grata que esse propósito ele tem se cumprido, né, meninas? Com certeza. A doença celíaca, a gente tem uma dificuldade ainda, né? De informação, do diagnóstico, as pessoas não conhecem de fato os sintomas, não sabem as limitações, tem uma falta dessa conscientização, a gente tem uma dificuldade no diagnóstico, então muita gente tem e não sabe, fica rodando de um médico para o outro sem ter um diagnóstico correto, tem um diagnóstico tardio, sofre as consequências disso, e também para quem não tem, é importante conhecer para poder incluir. A gente Sim, não consegue sim. incluir e entender as necessidades do outro se a gente não conhece, né? Então, Exatamente, essa é a grande exatamente. questão. A campanha é para quem tem, para quem acha que pode ter, né, e ainda não tem o diagnóstico, e para quem está em volta para abraçar também essa causa. Exatamente, né? Bom, queria que vocês se apresentassem para quem ainda não conhece vocês, e aí a gente entrar um pouco mais a fundo aí sobre a questão da doença celíaca e nas perguntas que vão surgindo aqui, nos temas também que a gente já separou aqui para falar a respeito. Tá? Pode começar, ó, vamos começar do meu lado
em ordem assim, igual a gente lê, com a doutora Raíssa. Então tá bom. Bom, eu sou Raíssa, eu sou proctologista, né? Para quem não sabe, proctologista cuida do intestino, reto e ânus, então todas as desordens relacionadas a isso a gente tá cuidando. E eu tenho um amor no meu coração, né? Um espaçozinho reservado nas doenças imunomediadas, principalmente doença celíaca e também as doenças inflamatórias intestinais como um todo. Então, esse é o trabalho que eu gosto, é o assunto que eu mais gosto e que a gente está aqui até hoje se reunindo por conta disso. Sim. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, advogada aqui em Curitiba. E eu sou também diretora jurídica da CELPAR, que é a Associação dos Celíacos do Paraná. Além disso, eu dou aula também. Eu sou mestra em Direito Empresarial e a minha dissertação de mestrado é rotulagem de alimentos sem glúten no Brasil. E essa questão da rotulagem, ela é muito boa, né, entre trabalhar no meio acadêmico, porque praticamente não temos leis no Brasil que falem sobre isso, né? Então, eu peguei esse gancho lá do mestrado e trouxe agora o doutorado para continuar falando sobre rotulagem de alimentos sem glúten no Brasil. Essa nossa tentativa louca aqui no Sul de tentar implementar para melhorar a vida dos celíacos. Agora ainda conseguimos aprovar hoje um presente no dia 20 de maio, os hospitais obrigados agora a fornecer ou deixar entrar alimentação sem glúten. E se Deus quiser, esse ano ainda, quem sabe, vamos aprovar a lei estadual aqui. Ai, Que máximo, parabéns, uma mega conquista, né? Porque a gente sabe a dificuldade ainda que passa o celíaco, né? Nesses lugares e nessas situações. Eu mesma já passei por algumas situações bem ruins e a gente recebe relato o tempo todo, né? De celíacos que não tem esse acolhimento nesse lugar que, né, a gente espera que tenha um acolhimento. Então, uma super conquista e parabéns. E, bom, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Acho que a questão de legislação, as pessoas têm muita dúvida ainda também, né, desses direitos do celíaco em relação quando não tem um atendimento adequado ali, em relação a um atendimento mesmo, uma alimentação inclusiva e apta e segura para os celíacos, né? Então, isso, estão falando, ótima iniciativa para esclarecer sobre as dúvidas da doença celíaca. Se tiverem dúvidas, gente, vão escrevendo aqui, tá? A gente tem um roteirinho que a gente fez, mas a gente gosta sempre de ir respondendo as dúvidas também que vão surgindo durante a live, tá certo? Então, a gente, né, teve essa lei que foi aprovada e hoje, né, que você trouxe essa informação, a gente tem o dia hoje, dia 20 de maio, em alguns lugares, o Dia Nacional do Celíaco, né, estadual, municipal, a gente ainda não tem, não foi aprovada a lei do Dia Nacional, apesar de nós celíacos já considerarmos o nosso dia e a gente já comemora, assim, né? E já levanta essa bandeira para ver se bota uma pressãozinha lá também, consegue essa aprovação. Mas a gente tem o Dia Internacional do Dia da Doença Celíaca, que esse sim, né? Dia 16 de maio, que aconteceu semana passada, ele é um Dia Internacional da Doença Celíaca, realmente. E na visão de vocês, né, tanto profissional e quanto pessoal, qual que é a importância de uma data dessa? Posso responder primeiro? Pode. Então, quando a gente tem, obviamente, assim, que todos os dias a gente vai se preocupar com uma causa, mas eu acho que quando a gente tem uma data específica, a gente consegue, até tendo os meios de comunicação, que a gente tem muito mais meio de divulgação hoje em dia, chamar a atenção para uma causa mais especificamente. Então, a gente consegue chamar a atenção para a causa da doença celíaca, para conscientizar, para promover uma informação. É um momento que a gente consegue promover uma educação, tanto para quem tem, para quem não tem, para quem está na dúvida. Então, acho que essa é a importância de se ter um dia, a gente ter esse marco para chamar a atenção de todo mundo vai parar naquele momento para começar a entender melhor sobre aquilo,
para acompanhar, talvez, às vezes, a página aqui, né, do Maio Verde, outros profissionais que possam esclarecer mais, para buscar melhor sobre o assunto, para buscar até mesmo, às vezes, um atendimento, uma informação, para para ter um diagnóstico, para entender se está passando por aquilo, ou se algum familiar passa por aquilo também, para poder ajudar esse familiar. Então, acho que é importante a gente ter um dia para isso, para reforçar, né, essa questão da conscientização, da educação, da informação. Acho que a gente acaba sendo mais fortalecido dessas ações, chama mais atenção para a causa, e aí, a partir desse fortalecimento, a gente consegue dar andamento a todo um projeto de educação social, né, para poder incluir. Então, isso é muito importante. Na minha visão, eu acho muito importante, pelo menos. Uhum, uhum. Bom, eu queria começar dizendo que é absolutamente uma delícia poder a gente, no mês de maio, colocar hashtag Maio Verde. Eu não só tô falando de vocês, como eu tô falando da gente, como eu tô falando de todo mundo, quando eu tô falando do próprio Maio Verde. Então, o nome ele já é especial porque remete a justamente essa questão de conscientização, mas de que existe um projeto chamado Maio Verde e que toda a nossa questão celíaca. Então, assim, isso que vocês fizeram, e agora no mês de maio, eu tô vendo um monte de gente postar hashtag Maio Verde. E as pessoas às vezes vê vocês repostando, nossa, existe um projeto Maio Verde. Então, é muito... Criou a proporção, né? Assim, o Maio Verde ele criou uma proporção maior para além, claro. Eu sou a idealizadora, mas eu não sou assim, eu não sou aquela mãe egoísta, eu criei para o mundo, e essa era a intenção mesmo, né? Às vezes eu vejo uma empresa no interior de algum lugar que eu nunca ouvi falar usando Maio Verde, as pessoas, eu falei, que legal, chegou nesse movimento, ganhou essa força, né? E essa unicidade que a gente precisa para se fortalecer mesmo, ganhar voz, Sim. né? É uma comunidade, né? Então você consegue ter uma identificação, você sabe que você não está sozinho, que tem outros, então a gente consegue fazer uma troca também de experiências. Acho que isso é muito importante, né? Vira realmente um ambiente de troca, de aprendizado, de comunidade. Então isso é muito legal. A proporção que o movimento tem tomado nesses últimos anos é muito legal de ver esse crescimento. Uhum, uhum. Até leis eu já vi sobre Maio Verde, assim, no Sul principalmente, né? Porque no Sul as coisas acontecem mais rápido aqui do que, né? Tem aí uma agilidade e uma comunidade muito ativa, né? E questões, acho que burocráticas mesmo, que acontecem, enfim, né? E eu já vi uma lei que saiu fazendo referência ao nome Maio Verde, que eu achei muito legal, né? Muito legal. Bacana. Convite esse ano que vocês fizeram para fazer a live junto com a doutora. Vocês não sabem, praticamente ninguém sabe disso. É um convite muito principalmente, claro, doutora, eu fui atrás das coisas dela, fui olhar o Instagram, e ela também maravilhosa, mas ela é linda, é prazer olhar para ela, né? Mas foi muito gratificante, fiquei muito honrada com o convite, porque fora isso, foi graças a Deus, através de uma médica proctologista, que eu descobri a doença celíaca. A minha próxima pergunta, como surgiu o interesse de cada uma de vocês aí da doença celíaca? Qual foi o primeiro contato de vocês e o que motivou aí cada uma também a se tornarem defensoras da causa? Então, você já deu um spoiler aí, né, doutora Gisele, que é celíaca e que você descobriu através de uma proctologista. Que legal! Nossa. Foi em 2015, o meu pai, infelizmente, teve um problema no intestino. Ele começou com muita dor e ele estava com uma hemorroida necrosada. Enfim, ele operou de emergência seguinte, tá? Quando ele chegou no hospital. E ele foi atendido por uma médica proctologista aqui em Curitiba, a Sônia Time, uma pessoa e uma profissional maravilhosa. Mas ela não parou, ela não resolveu o problema e parou ali. Ela foi de uma hora para outra, estava assim absurdo já. Tempo internado, depois e um dia
consulta com meu pai. E era uma época muito. E eu me lembro que eu cheguei no consultório, ela olhou pra mim e falou assim, Dani, que é pele? Ah, doutora, é acne. Ah, eu descobri, eu faço muitos cremes, mas vai melhorar. Fique tranquila que vai melhorar. Pra mim, você tem isso em outras partes do corpo? Eu tenho umas acne muito loucas. Cabeludo, eu tenho no cotovelo, eu tenho no joelho, né? Ninguém tem. Aí ela olhou pra mim, eu falei, vai me examinar aqui, né? O que ela quer comigo? Gente, era psoríase, não era acne. E daí ela me solicitou vários exames. E nos primeiros exames que ela me solicitou, 2 anticorpos da doença lactose e tudo positivado. Já foi um rol de positivos. E daí meu pai também descobriu, infelizmente, sem diagnóstico. E eu e meu pai, graças a Deus, descobrimos. Eu descobri sem querer milhões de coisas, um monte de problema. Nunca sempre eram coisas aleatórias. E daí, nesse dia, absolutamente sem querer, dessa médica olhou para mim e falou, não, isso não é acne. De fato, o corpo era uma... E era psoríase. Então, e daí foi assim que eu descobri. Quando eu descobri a doença celíaca aqui em Curitiba, nós temos muito poucas coisas. Acho que um ou dois restaurantes tínhamos, nos mercados praticamente não se falava sobre isso, né? Não tinha alimentos puros, né? As marcas que hoje em dia a gente tem muito bem ainda no Brasil, está evoluindo. E aqui na as pessoas, nem por um momento eu fiquei triste. Nem por um momento, para mim, foi uma sentença, uma coisa ruim. Porque eu olhava de que então, tudo bem gostar de banha? Tudo bem eu não gostar de macarrão? Aí ela olhou, você não gosta? Não, porque eu nunca quero comer. Tudo bem. Falei, meu Deus, eu não estava errado, eu sabia que tinha uma coisa acontecendo. Então, e aquilo ali, literalmente, mudou a minha vida. Porque depois do diagnóstico, do glúten, literalmente, outra pessoa. Então, para mim, foi tudo certo. Sim. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, assim, essa trajetória, né, onde sem querer você estava no lugar certo, no momento certo, para descobrir aquilo que você nem imaginava que tinha e que acabou salvando a sua vida, né? E que maravilha esse caminho onde em nenhum momento foi uma sentença para você, porque a gente sabe que não é todos que recebem um diagnóstico assim. Eu mesma não recebi, né? Eu falo daqui a pouquinho sobre isso. Mas hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe, assim, muito desesperada, com uma filha que tem 20 anos. Ela descobriu aos 10 e até hoje, depois de 10 anos, ela come coisas com glúten e não conta para a mãe, e passa mal. E a mãe super preocupada, porque a gente sabe todas os problemas de saúde que isso podem ocasionar, né, e levar, inclusive, ao óbito e outros problemas, às vezes irreversíveis, né, uma infertilidade que não consegue mais reverter e outras questões. E então a gente sabe que não são todos os celíacos, por isso a importância realmente da gente. Ela falou, não falar só para quem não conhece a doença, mas também para quem é celíaco, conscientizar também quem é celíaco sobre, né, a importância realmente de seguir a dieta, né? Agora, doutora Raíssa, qual é o seu contato com a doença celíaca? Conta pra gente. Então, no meu caso já foi um pouquinho diferente, né? Primeiro eu tive o contato da dificuldade durante a minha formação. Eu via os pacientes indo de um lado para o outro, pacientes que ficavam anos e anos, passavam por um médico, passavam por outro, tinham um diagnóstico errado, chegavam cheios assim de sequelas, de sintomas graves, já muito emagrecidos, problemas graves assim, uma fratura, problemas de pele, alterações em vitamina, anemia. E aí esses pacientes ficavam rodando de um médico para um outro, de um serviço para o outro, com diagnóstico às vezes errado, sem saber o que estava acontecendo. E aí isso chamava muita atenção, né? Falava assim, gente, não é possível, né? Aí às vezes chegava na gente, a gente conseguia com outro olhar. Isso até eu tenho que agradecer os profissionais, meus professores, né?
que tinham um olhar diferente. Não é comum, até na formação médica mesmo, não é em todo lugar que a gente vai ter esse olhar diferenciado, que a gente tem o contato. Muitos profissionais, infelizmente, saem ainda com uma formação muito rasa sobre a doença celíaca. E aí, vendo essa dificuldade, somando a isso também, a minha sogra é celíaca, né? E a gente não só vê na parte profissional, como na parte, né, família, na parte pessoal, as dificuldades que aqui no Brasil ainda o celíaco, não só no Brasil, no mundo também, o celíaco encontra. Tanto quando a gente vai sair, a gente vai querer comer alguma coisa fora, a preocupação que a gente tem, a dificuldade que a gente tem, a dificuldade também em ler um rótulo. Tem coisas que a gente nem imagina que vai ter uma contaminação cruzada, e tem. Outro dia mesmo eu estava vendo alguns probióticos que tem, por exemplo, o glúten na composição, né? A contaminação cruzada na composição. Às vezes está escrito gluten free e tem essa dificuldade. Então, foi uma questão tanto profissional, da vivência profissional mesmo, do contato, da dificuldade que a gente via com os pacientes, dessa saga, porque é uma verdadeira saga, até o que a doutora Gisele falou, né? Tem que ter o momento certo, a hora certa. Infelizmente, você tem que estar no momento certo, na hora certa, com o profissional certo. E também se informar muito para conseguir chegar no diagnóstico. Ainda não é algo que é óbvio, que o profissional, você chega no profissional e ele vai lá e já começa a falar assim, não, vamos investigar, eu acho que pode ser isso. Então, foi essa parte profissional junto com a parte pessoal. A gente acaba tomando também, né, as dores. Quando tem alguém na família, a gente quer se informar, a gente quer também ajudar, a gente quer entender mais sobre a situação. Então, tiveram essas duas motivações aí na minha vida. Sim, realmente é uma saga. Eu passei por essa saga e, infelizmente, claro, isso também tem muitos anos. Foi em 2007, mas a minha saga começou final de 2005, 2006 ali começou, né? Assim, começaram os sintomas e os desconfortos e um ano e meio passando mal e passando em médicos que tratam sobre o trato gastrointestinal. Passei por 3 gastros, né? E nenhum deles me deu diagnóstico de doença celíaca. Eles pediam endoscopia, eles pediam a endoscopia, mas nunca pediram com biópsia, né? E era assim, uma gastrite emocional, uma gastrite nervosa, e aí outros sintomas associados. Eu tinha falta de ar, fechava os brônquios, eu tinha dores nas articulações. Depois eu descobri com 20 anos que eu estava com osteopenia, né? Porque eu não absorvia ali o cálcio dos alimentos. E teve essa peregrinação em relação aos médicos, e mesmo médicos que teoricamente são especializados no que onde a doença celíaca mais se manifesta ali, né? Que com a endoscopia e com a biópsia a gente tem ali o diagnóstico mais assertivo, né? Então, isso, infelizmente, a gente sabe que acontece. Inclusive, tem uma pessoa que escreveu aqui, e aí eu queria saber a opinião médica e a opinião em relação ao direito dessa mãe de não brigar, mas ali de batalhar por algo para que isso não aconteça, ou se precisa acontecer, como isso aconteça. Porque ela está falando, minha filha teve diagnóstico com 10 anos, hoje tem 20, precisou ir numa gastro, e a médica quer refazer todos os exames, mas ela teria que comer glúten. É correto isso? Né? Se ela já tem um diagnóstico de doença celíaca, essa médica ela pode pedir para essa paciente voltar a comer glúten para fazer novos exames? Isso pela parte da medicina, é correto fazer isso? E é correto expor legalmente aí numa parte jurídica, né? Colocar um paciente em risco, se ele realmente é celíaco, ficar exposto ao glúten para refazer um exame? Como que funciona isso? Queria ouvir de vocês duas. O primeiro, então. Bom, primeiro, assim, a gente sempre vai ver o custo e o benefício, mas a gente nunca vai expor o paciente a uma situação de risco. Essa é a primeira coisa que tem que ser levada em consideração. Quando um paciente vem até mim, ou a qualquer profissional, e ele já tem um diagnóstico, a gente sempre vai questionar esse diagnóstico, né? Então, primeiro a gente vai pegar e falar assim, não, será realmente que é isso? Mas a gente vai levar em consideração não só
os exames, né? A gente não vai levar em consideração só uma endoscopia, só os anticorpos, mas a gente vai levar o quadro clínico como um todo. Os sintomas que esse paciente tem, as manifestações intestinais e extraintestinais, e também, né, os exames do início dos sintomas. Então, se a gente tem os exames do início do sintoma, a gente não vai pegar e vai submeter esse paciente a uma exposição ao glúten só para falar assim, ah, não, realmente o que essa mãe falou está correto, é doença celíaca. Se esse paciente ficou todo esse tempo sem comer glúten, ficou bem, não teve mais manifestações, a gente tem critérios clínicos, né? E provavelmente na época foram feitos alguns exames para fazer esse diagnóstico. Então a gente não vai submeter esse paciente a um risco sem necessidade. É a mesma coisa quando a gente fala de outras doenças imunomediadas, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. A gente não vai, só porque a colonoscopia do paciente, o exame de imagem, o exame de fezes veio normal, porque ele está em tratamento, em vigência de tratamento, a gente não vai pegar e falar assim, ah, não, então vamos parar o tratamento. Não, imagina, a gente não para o tratamento, a gente dá graças a Deus que a doença não está em atividade, que não está em inflamação, que esse paciente está recuperado. Imagina, né? Se for assim, então acho que o mundo todo mundo que tem doença, a gente vai começar a ficar expondo todo mundo, né? Ah, não, vamos para o tratamento de todo mundo que tem pressão alta, de todo mundo que tem diabetes e ver o que acontece. Né? Não tem, isso é uma coisa que não tem cabimento. A gente sempre questiona, a gente sempre revê, né, todo o histórico do paciente, porque se a gente busca na história do paciente, a gente vai ter pequenos pontos que na época não fazia sentido. Pequenas manifestações, uma dor articular, uma fratura que às vezes alguém não deu nenhuma importância na época, uma deficiência de ferro que teve que ser reposta. Quando você revisa o passado dos pacientes, repetição, às vezes. Exato, aftas de repetição, as chamadas acnes, que nem a doutora Gisele falou, né? O paciente chega, às vezes você olha, você fala, gente, isso é uma manifestação extraintestinal, tem que ser investigado. Mas isso é muito específico, não é todo mundo que vai conseguir identificar isso no primeiro momento e a gente tem que fazer toda uma revisão da história desse paciente. Agora, submeter o paciente ao risco, isso não, na minha concepção, né, e acredito que de muitos médicos, não tem cabimento, assim. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui em Curitiba. Não cortar, né? Sempre fazer investigação antes, comendo mal. Pra gente, sabe, infelizmente, o que acontece? Né? Daí chegou, de repente, o médico que agora voltar a comer glúten para esse, né? Infelizmente, igual de autismo, de não vai ter. Infelizmente, temos cura, né? Então, se a gente diagnostica doenças, qual a necessidade de expor, e ser feliz na fala, qual é a necessidade de expor o paciente ao risco de ingerir, de começar a desenvolver tudo que ele tinha, de piorar final, piorar coisas a outros autoimunes, só para a razão não tem necessidade nenhuma, né? Qual que é a minha sugestão? Número 1, troca de médico. Para outro passo que vai dar. Número 2, caberia, de repente, sabe? Qual a necessidade agora de colocar uma pessoa 5 anos, né? Praticamente da adolescente volta a se expor ao glúten só para confirmar um diagnóstico, sabe? Doutora, existem outros meios de confirmar outras manifestações extraintestinais que, por exemplo, está tendo cura, está tendo algum outro neurológico. Ah, mas será mesmo que é glúten? Vamos investigar de uma outra forma. Não recolocar essa pessoa em internado e expor ela grande, né? Então, não tem cabimento. Talvez até uma reclamação no CRM para que esse médico seja chamado, seja divertido até. Essas são muito sérias, que podem expor um paciente de volta, que já tem doença celíaca, é expô-lo de fato a risco de morte. A gente sabe que a doença celíaca, infelizmente, por suas diversas, pode acabar por matar. Mas vai agregar outras várias. A doutora
ferro, Doutora outras. Gisele, seu áudio está cortando bastante. O pessoal está escrevendo aqui. Para mim também tá cortando, começou a cortar mais. Não sei se para a doutora Raíssa também. Para mim começou agora a cortar. Vou colocar no Wi-Fi, vamos ver se melhora. Tá. Então, você acha assim que você acha não, né? Você comentou sobre fazer uma reclamação no CRM, se isso. Acho que ela caiu. Porque eu não sei se você viu, doutora Raíssa, mas outra pessoa acabou comentando que a filha dela também passou pela mesma coisa aqui em São Paulo, né? Então a gente Sim, vê que que tem sido um protocolo um pouco padrão. sim. Eu sei que tem profissional. Acho que a doutora Gisele voltou, né? Voltei. Voltou. Tem alguns profissionais que realmente, principalmente tem alguns casos que a gente chama de doença celíaca potencial, né? Quando a gente tem a endoscopia que vem normal, mas a gente tem os anticorpos alterados e ainda a gente tem uma brecha na literatura sobre isso, né? Sobre corta glúten, não corta. Mas a princípio o consenso atual assim é realmente a gente restringir o glúten. E outra coisa que a gente... Essa pessoa falou que a filha dela teve a biópsia do duodeno positivada para celíaca e o médico, mesmo assim, outro médico pediu para voltar a comer glúten para refazer os exames. Não, isso a biópsia ela é o diagnóstico, né? Ela fecha o diagnóstico. Então, ela é o carimbinho final de que realmente é doença celíaca. A gente não consegue ter outro exame melhor, né? Mais fidedigno do que a biópsia para isso. Então, não tem sentido nenhum a gente voltar a comer o glúten, expor a pessoa. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar também é que, uma vez você restringindo o glúten da sua dieta, por muitos anos ou por alguns anos, quando você volta a ter uma exposição, a tendência é que a sua exposição, né, que a sua reação a essa exposição, depois de muito tempo sem ingerir o glúten, seja maior. Então, a gente vê uma tendência da reação imunológica, né, relacionada à ingestão do glúten depois de muito tempo sem ingerir esse glúten, você vai ter um sintoma mais exacerbado. Então, você tem um risco ainda maior dessa reexposição. Tanto é que muitos pacientes, às vezes, só na contaminação cruzada, eles não passavam tão mal no início da doença, mas com o passar do tempo, restringindo o consumo do glúten, tendo esse cuidado com a contaminação cruzada, quando entram em contato, né, mesmo sendo uma contaminação cruzada, tem sintomas muito exacerbados. Então, é por causa disso, porque o corpo ele se acostuma, né, a não ter o glúten. Então, a gente tem que pensar mais essa questão ainda, né? Não expor, não ter o perigo de exposição e também entender que essa reexposição vai ser uma exposição de alto risco, não é uma exposição simples. Sim. Agora, falando um pouquinho do trabalho, né, de cada uma de vocês aí em relação à doença celíaca, na área de atuação profissional de vocês e a doença celíaca. A doutora Gisele, celíaca, ali trabalha com o pessoal da Seu Par, e no seu dia a dia você acabou se especializando em questões celíacas, essa questão de rotulagem, do direito dos celíacos, ou você tem uma outra área de atuação também? Como que ficou essa sua relação profissional e a doença celíaca? Se começar a cortar de novo minha fala, vocês me avisam, Tá tá? bom. Tá bom. Então, no escritório eu atuo mais na área. E claro que na área empresarial de consumidor, né? Então, a questão de rotulagem, a questão de comprar um pacote de algum lugar que tem glúten, navio, hotel. Tá cortando de novo. Deixa eu pôr outro Wi-Fi para ver se melhora. Mas a minha atuação. E acho que na troca de Wi-Fi ela cai e volta. Porque cai e volta. Acho que sim. Vamos ver.
Tá me ouvindo? Voltou. Sim, voltou. Sim. Esse aqui é um caos. Então, acaba falando mais na área de direito do consumidor e direito bastante coisa relacionada à doença celíaca, rotulamento, muita coisa. Legal. Legal. E, doutora Raíssa, fizeram uma pergunta aqui sobre irritabilidade e doença celíaca, né? Eu queria, se você tiver um pouquinho para falar sobre essa relação da irritabilidade, porque a gente sabe que existem, né, muitos sintomas para além dos gastrointestinais ali Sim. relacionados à doença celíaca. Sim, a gente tem na doença celíaca essa questão não só, né, do comportamental, né, e da parte mental também, por vários motivos, né? Primeiro, da parte inflamatória mesmo, da atividade da doença, ela afeta mesmo, é sabido que ela afeta essa parte neurológica, então você pode ter uma irritabilidade por conta desse quadro inflamatório. A gente tende a pensar, né, quando a gente fala em alguma doença crônica, hoje em dia se fala muito em especialista. Então, as pessoas pensam nas pessoas como partes do corpo, mas o que a gente tem que entender é que tudo que acontece no seu corpo, ele vai afetar o corpo como um todo. Então, você não vai ter, eu tenho, no intestino fino, né, no duodeno. Não é só o duodeno que vai se manifestar. A gente vai ter outros locais do nosso corpo que também vão ter essa manifestação. Seja porque essa inflamação vai liberar substâncias que vão provocar irritabilidade, vão influenciar nas alterações hormonais. Então, a gente tem toda essa questão relacionada à irritabilidade por conta da atividade da doença e também porque a inflamação ela vai causar uma desbiose intestinal, um desequilíbrio intestinal. E aí a gente tem a alteração da flora bacteriana intestinal, a gente pode ter um supercrescimento bacteriano intestinal e isso também vai influenciar no funcionamento intestinal, na liberação de substâncias que são ruins, né? A gente fala às vezes que são substâncias da tristeza, de deixar deprimido, de deixar irritado. E aí a gente vai ter toda uma cadeia de desequilíbrio intestinal e extraintestinal. Você fica realmente, o corpo inteiro fica inflamado e você tem essa alteração do eixo do cérebro e intestino, que a gente sabe que tem. O intestino é muito inervado, o sistema gastrointestinal é muito inervado, ele se comunica com o nosso cérebro. E aí a gente vai ter os sintomas, não só irritabilidade, como dor de cabeça, a gente pode ter muito estresse, ansiedade, alteração do sono, alteração comportamental, né, um desânimo. E esses sintomas, muita gente truca isso, né? A gente fala, não acredita, mas quando a gente corta o glúten, a gente vê um paciente que tinha zero qualidade de vida, ele não tinha disposição, ele era desanimado, não queria fazer as atividades do dia a dia. Para um paciente que ele consegue sair desse status de desânimo, de fraqueza, de desconforto, sem qualidade de vida, não praticava esporte, não queria estudar, não tinha energia para o trabalho, para um paciente que passa a ter uma qualidade de vida. Parece mágico, né? A pessoa fala, nossa, é mágica. Não, não é mágica, é porque realmente é uma doença, o glúten realmente é o problema, e se você tira o glúten, se você deixa de ter essa contaminação, você vai ter qualidade de vida. E não, sem necessidade de antidepressivos, sem necessidade de uma medicação auxiliar. Mas a gente tem também toda essa questão do peso, né, da condição, de você ter uma condição nova, de você ter que se adaptar a uma condição nova. Então, sim. E até ia te perguntar disso. Qual a maior dificuldade que você encontra em relação, sobre a doença celíaca em relação ao atendimento aos pacientes? Acho que isso do peso, né, dessa relação nova, mas alguma outra dificuldade? Quais são as maiores que você realmente encontra ali, né, em relação a esse atendimento dos pacientes? E quais são os sinais que mais fazem você ficar em alerta sobre uma possibilidade de doença celíaca, por exemplo? Uma suspeita, né? Sim, o paciente ele chega geralmente com um quadro muito florido para a gente, mas as principais queixas, né, são as distensões abdominais, as alterações de hábito intestinal, né, aquela sensação de fraqueza, chega com quadro de anemia, deficiência de vitamina, e aí a gente tem essas manifestações gastrointestinais que não, raramente, pasmem vocês, são às vezes até o quadro inicial. Às vezes o paciente manifesta primeiro o sintoma intestinal em relação ao gastrointestinal. Mas principalmente a distensão abdominal, desconforto, alteração de hábito intestinal,
o emagrecimento, falta de apetite, são os principais sintomas. Quando a gente tem um sintoma que não melhora, né, sintomas que são crônicos, que não melhoram com o tempo, e o paciente chega com um quadro muito florido, várias manifestações que parecem que não casam, a gente tem que pensar em doença imunomediada. E aí, dentro das doenças imunomediadas, as doenças autoimunes, a gente precisa pensar em doença celíaca. Não existe doença celíaca sem a gente descartar outros diagnósticos. Então, tem que fazer uma investigação como um todo para entender a causa de tudo aquilo. E não existe também, né, a gente não pesquisar especificamente também a doença celíaca. A gente tem que descartar outras causas e pesquisar a doença celíaca também pontualmente. Mas eu acho que o maior desafio dos pacientes, quando eles chegam, é que eles chegam muito perdidos, né? É o paciente que chega parece que nada se encaixa, parece que é um monte de coisa junta, mas que não é nada. E o paciente chega com uma ideia de que ele é um paciente que, sabe aquele cão sem dono, tem muito dono e morre de fome? Ele passou por vários profissionais de várias especialidades porque ele tem vários sintomas diferentes, mas ninguém consegue ligar os pontos para entender que, na verdade, tem uma causa central. Sim, isso... já fui essa pessoa. Fui essa pessoa. E eu acho que essa é a dificuldade, tanto para a gente, né, assim, para os médicos, quanto para o paciente, para entender isso. Não é fácil entender que um sintoma de pele, que uma fratura, que uma dor articular está relacionada a uma coisa, ao glúten, a uma coisa intestinal. É difícil, é um desafio difícil, é difícil entender essa condição e tudo que ela traz, né, com ela, e centralizar numa coisa só. Eu acho que esse é o principal desafio, né? A gente é simplista, a gente fala, não, o tratamento é cortar o glúten. Não, o tratamento não é só cortar o glúten, né? É muito além disso. Inclusive, falaram aqui sobre contaminação cruzada, né? Porque não é só cortar o glúten que a gente consegue... O glúten tangível, vamos dizer assim, né? Aquele glúten, assim, o pão francês tangível, tradicional de padaria, né? A pizza tradicional, né, da pizzaria, não é esse glúten tangível, é o glúten intangível que a gente, e aquele que a gente não consegue enxergar também, que a gente, né, é a migalha que ficou na manteiga, é a farinha de trigo que ficou no ar como uma poeira, né, é o fubá que não é 100% sem glúten, porque lá na parte da fábrica, no chão de fábrica, né, no processamento dele, teve uma contaminação cruzada. Então, e essa contaminação cruzada que vem da indústria, que vem, às vezes, no compartilhar uma cozinha com os familiares, no restaurante, em vários lugares, essa contaminação é o maior inimigo, né? E ele é muito, muito importante das pessoas também terem essa consciência que, sim, a contaminação cruzada para o celíaco, ele corresponde a mesma coisa que comer um pão francês inteiro, né? Sim. Ele causa o mesmo dano, partículas, micropartículas de pães, do pão ali na manteiga, vai causar o mesmo dano de comer o pão inteiro, né? Sim. Com certeza. Eu tenho até uma história de uma paciente minha, que no início ela foi muito difícil para ela aceitar o diagnóstico. E toda hora, toda consulta, ela me perguntava, mas eu não posso só um pouquinho? Mas nem um pouquinho eu posso comer um pouquinho de um pedacinho de pão? Então demorou para entender que não é um pouquinho ou um pocão, né? A contaminação cruzada também tem a sua importância, ela vai ativar também a doença. É a presença, né? Você entrou em contato com o corpo, a reação vai ser desencadeada. Uhum. E aí você vai ter a ativação, a atividade da doença, que a gente fala inflamação, e as consequências dessa inflamação. Uhum. Mas né? Você tem que se policiar, aprender a sempre estar alerta e ler os rótulos. Uhum. Porque às vezes até aquele super gluten free, né, que eu falo, gente, não é possível, tem um super gluten free atrás, quando você dá aquela viradinha, tem lá
pode conter traços, né? Aquela frase clássica. Inclusive, tem uma pergunta aqui, doutora Gisele, como podemos denunciar rótulos sem informação ou com erros, que é o que a doutora Raíssa trouxe agora. Ai, gente, que luta que é isso? Que luta essa pessoa do Brasil. Meu Deus do céu. Tem dois caminhos que estamos mais rápidos. Primeiro, Procon, sabe? Procon é ideia. E a segunda, que talvez seja uma solução mais rápida, efetiva, é Ministério Público. Tá, Procon e Ministério Público, Isso. então. Promotoria do consumidor ou ouvidoria. Ouvidoria também é uma boa ideia. Eles normalmente agem de forma bem rápida para coibir esse tipo de agem de alimentos. Maravilha, maravilha. Então, ótimo saber, respondemos essa pergunta. Procon ou Ministério Público ir lá e fazer a denúncia, então. Ótimo. E perguntaram também, essa pergunta eu sei, mas eu vou deixar também a doutora Raíssa responder, que é se a gente consegue reverter os danos causados durante o período de atividade. Por exemplo, uma osteopenia. Osteopenia, eu tive osteopenia e eu consegui reverter a partir do momento que eu tirei o glúten e eu fiquei um tempo ali sem consumir o glúten e eu voltei aí meu organismo ele voltou a absorver, tudo normal, beleza, voltei, vida normal. Mas eu sei que nem todos os danos a gente consegue reverter. Eu conheço uma pessoa celíaca que ela acabou tendo uma questão de infertilidade e não conseguiu reverter a infertilidade dela, mesmo depois de retirar o glúten, porque já tinha causado um dano ali no organismo, né? Então, aí dou a palavra agora para a doutora Raíssa. Então, quando a gente tem, na maioria das vezes, a gente vai conseguir com a remissão da doença, né? Quando a gente tem uma doença controlada, para de ingerir o glúten, a gente tem uma melhora dos sintomas e também a gente consegue recuperar essa absorção, tanto do cálcio, vitamina D, etc., para conseguir melhorar essa questão óssea. Então, na maioria das vezes a gente consegue. O que acontece? Qual que é o problema? Quem tem uma doença de longa data, que a gente já tem destruição de vilosidade intestinal, para quem não sabe, vilosidade é aquela parte da célula do intestino. A célula do intestino ela tem ondinhas, né, para aumentar a superfície de contato com os alimentos, com os nutrientes, e aí a gente consegue absorver de forma adequada esses nutrientes. Quando a gente tem atrofia das vilosidades, que é um achado clássico que a gente vai ter na endoscopia de um paciente com doença celíaca, essa atrofia ela pode ser uma atrofia irreversível. E aí a gente vai ter áreas cicatriciais no intestino. Por conta da inflamação, a gente tem áreas que perdem essa superfície de absorção. E às vezes, mesmo quando a gente tenta fazer uma reposição num paciente que está com essa osteopenia, ou até fazer medicação injetável, a gente acaba não conseguindo recuperar de fato a osteopenia. Então, isso vai depender de quanto tempo o paciente tem de doença, se ele está com uma inflamação muito exacerbada, né, há muito tempo, né, os sintomas muito exacerbados, e isso que vai falar se a gente vai conseguir recuperar ou não todas as cicatrizes de um modo geral, né, que a doença pode deixar. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele vai evitar também sequelas, tanto dessa parte da infertilidade quanto da parte da osteopenia, porque realmente é o que a gente falou aqui. A inflamação é no corpo inteiro, não é uma inflamação só pontualmente no intestino. E a gente sofre as consequências dessa inflamação crônica a longo prazo. Até mesmo a gente tem uma predisposição maior, por exemplo, câncer de intestino. Muitos pacientes abrem o diagnóstico porque tem o câncer. E aí eles descobrem que tem a doença celíaca naquele momento que estão numa sala de emergência com uma obstrução intestinal. Porque o tumor cresceu tanto que ele obstruiu, ele teve que ser operado de urgência e aí ele descobre, vem na biópsia. Só que assim, a nível que a gente tem hoje, né? Poxa, o diagnóstico com exame de sangue, com uma boa anamnese, uma boa conversa com o seu paciente, uma endoscopia. Deixar o paciente chegar a esse nível é muito triste. Sim. Então, daí a importância da gente divulgar tanto isso, porque tem esse risco por conta desse quadro inflamatório. E é importante
importante as pessoas também que são celíacas e que não seguem a dieta terem essa consciência sobre os danos, porque às vezes a pessoa não tem uma reação imediata, né? E aí, assim, putz, vou comer só um pouquinho. Aí não passa mal, porque não sei por quê, porque o organismo naquele momento, né, não teve uma reação imediata, não teve uma diarreia, não teve dor de estômago, não teve, né, vômito, não teve nada, não teve, enfim, não teve enxaqueca, não teve nenhum sintoma. Passei ileso, a pessoa pensa, né? Só que Sim. silenciosamente a gente não sabe o que está acontecendo no seu organismo. E silenciosamente, quando se descobre alguma coisa, pode ser muito mais grave, como um câncer de intestino, né? Exatamente. Então, não é assim, passei ileso. Seu organismo não está ileso. Você só que ainda não está percebendo, né? Quando perceber, pode ser alguma coisa muito grave ou irreversível. Então, isso é muito importante, né, da gente trazer novamente, porque a gente sabe, como essa mãe disse aí, né, pensa uma menina há 10 anos já com diagnóstico de doença celíaca e há 10 anos não seguindo a dieta, né? E uma menina jovem com 20 anos apenas. Então, o quanto esse organismo não está ali, né, sofrendo silenciosamente, né, as consequências do consumo desse glúten. Agora, quais são as dúvidas mais comuns, doutora Gisele, sobre os direitos dos celíacos? As perguntas mais frequentes que vocês recebem, né? E onde que o celíaco pode obter informações ali sobre o seu direito? Se a gente tem alguma cartilha do direito dos celíacos, por exemplo. Então, muito boa a tua pergunta, Rê, porque aqui tinha principalmente dos hospitais. Nossa principal dúvida, nosso principal problema era hospitais. Estou internada, não tenho alimentação segura. Agora faço, né? Então fizemos a espero esperado problema e não vamos ter que atuar nisso. Agora a gente muito aqui nos hotéis. Não só a rotulagem de alimentos, mas a questão dos hotéis. Estou hospedada, garantir, cheguei para comer e agora o que eu vou fazer, quero o meu dinheiro de volta, sabe? Mais ou menos assim. Agora, o principal atualmente é a rotulagem de alimentos, né? Infelizmente, nós temos muitas empresas que rotulam errado e aquilo que a doutora Raíssa colocou, tá? O gluten free bem bonitão. Quando você vira, pode conter de glúten. E tem umas empresas piores ainda, que colocam glúten, sem lactose, sem... E daí atrás, primeiro ingrediente, a linha de integral. Daí, né? Então, de que a gente tem de leis. Nós temos literalmente no Brasil vergonha 2013, inclusive nada Lula, nosso atual presidente, a lei fala assim: se o alimento tiver glúten, rotula como contém glúten. Se o alimento não tiver glúten, rotula como glúten. Só que essa lei esquece da que é o vilão ali, né? Então a gente não tem ali o lado de que mais em 60%, 70% das embalagens. Infelizmente. E a sobre rotular alimentos que nós temos no Brasil, que é tratar ele como uma alergia, né? Glúten como alérgeno. Então, daí inclui o não contém glúten, fosse uma alergia. Para piorar o bolo da embalagem. Então, a que mais recebe o nosso grupo de WhatsApp da Celular é praticamente particular. Todo dia pelo menos 50 perguntas. 50 pessoas perguntam a mesma coisa. Tá marca segura? Tá marca segura? Tá marca segura? Tá marca segura? Então, nosso atual problema é a rotulagem de alimentos. Espero que os hospitais a gente não tenha mais que notificar extrajudicialmente ninguém. Vai ter. Mas temos uma agora, né? Doutora Gisele, assim, eu fico pensando, gente, acho que eu vou mudar para Curitiba, porque em São Paulo, assim, são pouquíssimos os hospitais que têm um atendimento seguro para celíacos, e eu já passei por um atendimento num hospital, que eu não vou citar o nome, mas um hospital muito grande,
que o médico que me atendeu perguntou se era mais uma que com a dieta da moda. Então, o médico que me atendeu ali no pronto-socorro, numa emergência, quando perguntam para mim, né, se eu tenho alguma alergia, eles perguntam geralmente a medicamentos, mas aí eu já taco glúten, porque se tiver que me dar algum medicamento e o medicamento tiver glúten, já sabem que eu sou celíaca, então eu já falo. E aí veio com essa piadinha e um atendimento péssimo. E sim, assim, inúmeras reclamações que a gente recebe, que eu vejo de pessoas com filhos e celíacos adultos, e não importa a idade, que não tem um atendimento adequado dentro do hospital, né? O que é uma loucura, que a gente vai pensar. O hospital é para a gente se sentir acolhido, seguro, né? Você está doente, você vai ser bem atendido, você vai ser bem cuidada, para você ficar bem de saúde, né? Com certeza. Tem muitos hospitais ainda que não se preocupam com isso da contaminação, né? Não se preocupam, não sei se não também não querem se preocupar por conta de logística, etc. Acho que falta às vezes também um esforço. A gente sabe, a gente trabalha em hospital, então nós sabemos que tem hospitais também aqui em São Paulo muito renomados que não têm essa preocupação, né? Às vezes os pacientes não são avisados, às vezes até os próprios médicos avisam os pacientes, aqui libera. Eu já tive casos de pacientes que eu liberei a família para trazer dieta de casa, obviamente quando é um paciente com dieta geral, igual a dieta de casa, já liberei para a família trazer a comida. Falei, olha, mais seguro trazer a comida de casa, tragam a comidinha aqui que é segura, ao invés de comer aqui a comida do hospital, porque realmente a gente não tem centros renomados, alguns a gente tem, outros a gente não tem, então não quer dizer que só porque é um hospital muito bom para outras coisas que a gente vai ter esse cuidado com a alimentação dos pacientes, o que é muito triste, porque o paciente que está internado, alguns pacientes a gente consegue falar isso para a família, olha, traz o alimento, mas tem pacientes que não, né? Eles têm uma dieta muito restritiva, tem que ter todo um cuidado. A gente não está falando aqui só a nível de contaminação, mas também das calorias, tem que ter um acompanhamento nutricional. E aí não dá para a gente ficar falando para todo mundo, não, traz a comida, né? Então isso é uma coisa que precisa ter um olhar diferenciado e não achar que é só uma dieta da moda, que é frescura, que não vai dar em nada, que a gente sabe que não é verdade, não é a realidade, né? Sim. Perguntaram aqui só, doutora Raíssa, se a doença celíaca tem relação com a doença ELA. É porque, na verdade, assim, relação direta não, mas toda doença autoimune, quem tem uma doença autoimune tem uma predisposição a ter outras doenças autoimunes, né? Então, Sim. quando a gente tem um paciente com uma doença imunomediada ou doença autoimune, a gente tem que fazer uma investigação. Então, a gente faz investigação. Obviamente que a gente não vai fazer uma investigação de todas, porque são muitas, mas a gente vai fazer o questionário do paciente na consulta e se ele tiver alguns critérios de déficits neurológicos, ou se for, por exemplo, um paciente que tem sintomas de lúpus, sintomas de tireoidite, a gente vai atrás pontualmente dessas doenças autoimunes, porque a gente sabe que quem tem uma doença autoimune tem uma predisposição para ter outras doenças autoimunes. Assim, quem tem doença celíaca na família, os filhos, os familiares de primeiro grau, têm uma predisposição a desenvolver doença celíaca e também outras doenças autoimunes. Não é mandatório, mas a gente tem que ter essa chavinha na cabeça para sempre acionar ela quando surge algum sintoma e a gente fazer uma investigação mais individualizada e pontual. Sim, sim, legal. Então ficou explicadinho aí para quem perguntou. A gente está aqui já. Se a gente deixar, a gente fica aqui até meia-noite, porque as perguntas vão surgindo. E é muito bom. Eu particularmente adoro, né? Quando surgem essas perguntas, a gente vai respondendo, né? E compartilhando as nossas experiências também, porque é essa troca que acaba nos fortalecendo e a pessoa, nossa, não tô sozinha, né? Nossa, isso ressoou comigo, isso faz sentido para mim. Nossa, também passei por isso. Nossa, que legal, já tive essa dúvida. Né? Então, eu adoro essas perguntas que vão surgindo. Eu acho que elas são muito enriquecedoras. Mas a gente vai caminhando para o final da live. E eu queria perguntar para vocês, assim,
como mulheres atuantes no mercado de trabalho que lidam com a doença celíaca, a gente sabe que tem uma predisposição maior em mulheres, assim, a gente tem mais mulheres diagnosticadas do que homens com a doença celíaca. Isso é um fato do que eu vejo, do que eu acompanho. Não sei, a doutora Raíssa pode me corrigir se eu estiver errada, mas do que eu experiencio como celíaca e vejo na comunidade celíaca, a gente tem mais mulheres, né, diagnosticadas com doença celíaca. E vocês acham, né, consideram que há alguma interferência relacionada ao machismo na busca e tratamento da doença celíaca, na aceitação no ambiente de trabalho em relação à doença celíaca? Como que vocês veem essa situação? Eu acho que, assim, a gente tem... Primeiro, assim, a gente tem uma maior predisposição em mulheres, mas eu não acho que seja isso que justifica. Os homens, eles tendem a se cuidar menos, né? Eles esperam ter a manifestação do sintoma, aquilo tem que estar incomodando muito, influenciar muito na vida deles, para eles irem atrás de um diagnóstico. Então, eles acham que não é nada, é frescura. Tendo o diagnóstico, é difícil a adesão. É mais difícil, na minha experiência, pelo menos, é mais difícil a adesão do tratamento do homem do que da mulher. Então, o homem entender que aquilo é uma coisa para a saúde dele, que ele tem que cortar o glúten, né? E a gente ouve muitas frases clássicas, né? Imagina, isso é coisa de mulherzinha. Imagina, não vai acontecer nada comigo, eu comi glúten a vida toda. Então, essas barreiras são mais difíceis de serem enfrentadas, né, com o homem. A mulher, eu acho que ela é mais receptiva a essas mudanças. Às vezes, a gente tem os diagnósticos tardios, né? A manifestação de sintomas tardios também. Então, é difícil a gente colocar na cabeça de um homem, é mais difícil, geralmente, no homem do que da mulher, que ele tem que mudar um hábito da vida toda dele, né? Naquele momento, porque gente, é pra porque a dele. mulher, vamos agora puxando sardinha para outro lado. A mulher, ela nasceu preparada para mudanças, porque ela nasceu preparada para gerar um filho. Que é uma mudança maior na vida de uma pessoa do que você não ser só mais você sozinha ali, Sim. Né? Então, assim, a mulher nasceu, não sei, preparada para as mudanças. Sim. Já começa desde cedo, sofrendo com cólica, indo na ginecologista, menstruação, aí já vai aos pouquinhos, né? Mas eu enxergo, pelo menos na minha área, essa barreira. É uma barreira a mais, né? Além de todas as que já existem, é uma barreira a mais que a gente tem que tentar vencer, convencer, né? Não sei da doutora Gisele, a experiência dela. Já ouvi, já passei por poucas e boas também em função da doença celíaca. Desde fique tranquilo, que a gente não usa tempo pique. É só um pouquinho, é só hoje, amanhã volta para vai ter uma olha, né? Então a gente sempre, né, por aqui fala que doença celíaca é, e acho que isso é uma frase assim, né, descontraída, ela explica muita coisa, ter muita coisa, né? Falar que doença celíaca é mentir, trazer a pessoa de volta para o seu centro de razão, né? E dizer, olha, falando de uma doença séria, estou falando dentro da roda, não estou querendo te dizer que eu entrei para academia agora, não estou querendo dizer que eu estou tentando emagrecer, uma coisa não tem. Estou te falando de uma imune, estou te falando que não posso comer. Se eu comer, é assim, o que acontece? No máximo você vai no banheiro, no máximo você vai no banheiro. Depois era uma a Raíssa aí muito bem colocou, não é só aquele passar mais, né? Depois todo um dano intestinal e no restante do organismo que causa. É difícil ter no Brasil. E eu adianto que talvez seja difícil ser mulher no planeta Terra. A gente vive numa sociedade e patriarcal que seja muito como a gente querer dizer que vai sair disso. A gente luta, a gente tenta, a gente se esforça, mas nosso sistema, ele não só é machista, como é patriarcal. E da doença celíaca, e concordo com a doutora Raíssa, talvez a gente tenha um menor número de diagnóstico nos homens que realmente eles se cuidam mesmo, e eles dão menos importância. Eu já ouvi vários falarem,
pessoas até que estavam me entrevistando, inclusive, aqui no sul do país. Meu Deus, eu acho que eu sou celíaco, não vou poder mais tomar cerveja. Nunca vou correr com isso. Sim. Faz sentido, né? Então, a gente vê mesmo, nossa, você, mas você não come nem um pedacinho de pão, mas você não toma nem um pouquinho de cerveja, né? Então, essa questão do machismo, que eles entendem como brincadeira. Uhum. Eu jamais quero tomar cerveja com os meus amigos. Estamos falando de uma doença séria que pode levar a doutora Raíssa, como você refalou, a um câncer de intestino, até uma coisa grave, que vira uma emergência de uma hora para outra. E uma doença tão séria que é silenciosa, né? Porque estão gerando sintomas ali do paciente. Mas é muito importante fazer alta no machismo, também celíaca, em função de que ela está ligada na sociedade e, infelizmente, atinge todos os patamares. A mulher, ela já às vezes, brinca que a mulher vai perder forte cabeça. E daí, quando chega a mulher no meio de, sei lá, ambiente de trabalho, majoritariamente feito por homens, ou em outro local, eu não posso comer glúten porque eu tenho doença celíaca. Então, é muito complicado. Mas, assim, a gente não vai deixar de falar disso, não vai deixar de acreditar que é possível melhor, mais igual, mais necessário, em função de vai seguir na nossa luta, né? Tanto a Rê quanto a doutora Raíssa, mulheres incríveis, maravilhosas, certeza que no mínimo, a gente vai tentar lutar pela nossa causa, mas levar mais conscientização e principalmente mais qualidade e dignidade. Sim, com certeza. E qual mensagem final que vocês querem deixar para quem assistiu essa live? Bom, eu vi um comentário aqui de uma pessoa falando assim, por que alimentos sem glúten também são diets, não tem coisas gostosas? Bom, a minha mensagem, então, vai gerar, porque eu sou chefe de cozinha, vai gerar em torno disso. Gente, olha, não é, a gente tem que, primeiro, experimentar novos sabores, né? Eu falo, o paladar, ele é muito adaptável. A gente tem um padrão de paladar que ele é muito infantilizado no geral, a população, assim, tudo muito açucarado, muito amanteigado, muito com muita gordura, e a gente associa isso a coisas gostosas, né? Quando a gente tira a farinha de trigo, a gente tira uma farinha que ela é uma farinha que eu falo que ela é tipo um bombril, que dependendo da combinação de outros ingredientes que a gente faz e dependendo da técnica que a gente usa, a gente dá um resultado completamente diferente, mas um sabor meio parecido. Se você vai numa padaria tradicional que tem lá todos os tipos de pães, se você compra os pães brancos ali, não importa se é bisnaguinha, se é recheado, se é francês, eles têm ali um paladar parecido. Quando a gente começa a explorar as farinhas sem glúten, a gente explora... Primeiro, a gente não vai conseguir substituir 100% uma farinha sem glúten, uma farinha de trigo, por uma farinha só, né? E por um mix único. Existem, sim, mix, né? Como o da Char, que a gente consegue fazer várias preparações com aquele mix, né? E que são bem versáteis mesmo. Mas, geralmente, a gente precisa fazer um mix de farinhas. Então, você vai fazer um pão rústico de campanha, vai usar um sarraceno, alguma coisa que tem um sabor mais forte, que o nosso paladar não está acostumado. A gente vai fazer um brioche, vai usar um pão de amêndoas, né? Vai usar uma farinha de amêndoas, enfim. Então, a gente precisa abrir o nosso paladar para outros sabores, né? Claro que eu, como chefe de cozinha e a indústria, a gente sempre busca, né? E eu tenho um cookie que é maravilhoso, viu? É um cookie perfeito. E o brownie que as pessoas nem falam que é sem glúten e que nem é vegano, acham até melhor. A gente consegue, a gente busca, né? Se assimilar ao sabor que as pessoas já conhecem. Mas também existem aqueles outros sabores que é um sabor novo mesmo. Né? E a gente se abrir para esses novos sabores e esses novos nutrientes e treinar o nosso paladar para
esse novo universo, tá? Então... E eu acho que, assim, quando a gente fala, não só em treinar o paladar e estar aberto a novos sabores, mas entender também, existe uma linha que é a nutrição comportamental. A gente entender o que a gente está sentindo falta de um alimento. Você não está sentindo falta do glúten do seu alimento. Você está sentindo falta num pão francês, da crocância desse pão francês, né? Às vezes é um momento que você associa o pão francês ao lanche da tarde que você fazia com seus avós. Às vezes você está assimilando o bolo de cenoura com um momento que você passava com a sua família, com seus pais, com a sua mãe. Então, tem essa questão comportamental também, você tem que ir a fundo. Emocional. Emocional, é muito complexo, né? Porque o alimento aqui, principalmente aqui nas famílias brasileiras, né? Acho que no mundo também, mas é uma coisa de união. Então, a gente tem essa questão emocional de se reunir para um café, se reunir para um lanche da tarde, se reunir para uma refeição. Então, às vezes, a gente associa também essa restrição a essas questões emocionais. Então, entender do que você está sentindo falta, né? Porque a nossa dieta, ela não é uma dieta à base de glúten, né? Aqui a gente come arroz, feijão, a carne, a gente tem muita coisa da mandioca, mas foi trazido isso, né, para dentro das casas por conta de herança familiar, de imigrantes e etc. Sim. Então, a gente tem toda essa parte emocional que tem que ser também trabalhada, né? Não é tão simples. A gente acha que é simples, mas é estar aberto para novos sabores, estar aberto para novas experiências e para novas emoções também, né? Que também tem muita coisa boa que pode aparecer nesse tempo. Exatamente. Bom, eu gosto de finalizar dizendo que o diagnóstico de doença celíaca, esse diagnóstico, obviamente, ele me deu vida. Mas muito, muito mais que isso, descobri que eu podia dar vida a esse diagnóstico, ajudando outras pessoas a lutarem pelos seus a terem mais vida com dignidade, direitos curados, sabe? Não só por baixo, estabelecimento, e seja lá o que essa pessoa quiser dela. Vi ali uma pergunta agora há pouco, e é até um spoiler de uma lei que a gente está tentando aqui no Paraná, que se Deus quiser vai dar certo, que se chama passaporte celíaco. Não, gente, ó, mas, doutora Gisele, você precisa virar porta-voz nacional. Como que a gente faz isso acontecer em âmbito nacional, gente? Depois conta para mim, porque senão vamos todos migrar para Curitiba. Vamos fazer acontecer se Deus quiser esse ano ainda. Vamos permitir que elas possam entrar onde elas quiserem, que o alimento se não puder fornecer. E pelo celíaco. Temos os direitos que as outras pessoas não portadoras de celíaco. Queremos nos divertir também. Claro, com certeza. E olha, agradeço imensamente, né, a participação de vocês na live e a participação de vocês na comunidade celíaca, né? E assim, a doutora Gisele foi falando e eu me vi, porque, para quem não sabe, minha primeira formação é moda. É moda. Eu era designer de calçados, e aí descobri a doença celíaca, fui estudar gastronomia por hobby, por uma questão pessoal, e descobri um propósito de vida aí de dar vida para as pessoas, de dar oportunidade, né? De dar, assim, segurança, de dar acolhimento, de dar amor, de dar memórias afetivas através, né, da comida também. Então é isso. Muito, muito grata a vocês aí pela participação e pelo trabalho lindo de cada uma de vocês aí na comunidade celíaca. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz. Que bom. Igualmente. Um beijo, meninas. Boa noite. Boa noite. Até mais. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.